Fala pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro, como vocês bem já sabem, e aqui eu trago relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Mentira, eu queria que fosse todo dia, mas a correria do dia a dia, da dinâmica do trabalho não me permite. Mas talvez algum dia eu consiga trazer todos os dias. Pessoal, se você já curte esse tipo de conteúdo aqui na internet, histórias de terror, relatos sobrenaturais, lugares assombrados, turnos da noite, já deixa um like no início do vídeo que ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu coloco aqui no YouTube. Pessoal, por último, mais ou menos importante, não se esqueçam da maldição aqui do canal. Quem não der like e não se inscrever, as assombrações dos relatos vão atrás de vocês. Então, para você evitar qualquer problema espiritual com encosto aí, te olhando de canto de olho à noite no seu quarto, puxando seu pé, já deixa um like e se inscreva no início do vídeo. Beleza? Você que está aí pelo celular, sua conta do Google e do YouTube já está logada. É só você clicar no like e no botão de se inscrever. Beleza? Isso ajuda demais. Se puder deixar um comentário aí também, gente, de onde você está me assistindo, ajuda demais a engajar o vídeo. Beleza? Então, vamos para o primeiro relato. Relato número 1. Nunca fui de acreditar em religião. Cresci ouvindo minha mãe dizer que a gente deve respeitar a fé dos outros. Mas eu sempre achei que tudo isso era bobeira. Nunca entrei em uma igreja por vontade própria. Nunca procurei centro espírita, nunca acreditei em macumba, feitiço ou qualquer outra coisa do tipo. Se alguém falava que determinado lugar era mal assombrado, eu fazia questão de passar por lá só para provar que eu não tinha medo. Eu era exatamente esse tipo de pessoa. Hoje, depois do que vivi, aprendi que uma coisa é não acreditar, outra completamente diferente é desrespeitar aquilo que você não conhece. Meu nome é Leandro e isso aconteceu há pouco mais de 4 anos. Eu voltava do trabalho normalmente quando avistei alguma coisa bem no meio de uma encruzilhada. Estacionei o carro e fui ver o que era. Havia 2 velas, uma garrafa de bebida, um prato de barro com farofa, charutos, algumas flores já murchando e várias notas de dinheiro cuidadosamente colocadas ao redor. Na hora, eu dei uma risada. Olhei para os lados e falei em voz alta, debochando. Tem gente que joga dinheiro fora mesmo. Não havia ninguém por perto, a rua estava completamente vazia. Cheguei mais perto e contei rapidamente as notas. Devia ter pouco mais de R$ 500. Na época, eu estava apertado financeiramente e pensei comigo mesmo que algum otário tinha deixado aquele dinheiro ali e que eu seria ainda mais bobo se não o pegasse. Enquanto eu recolhia as notas, ainda fiz outra piada. Se algum espírito quiser esse dinheiro de volta, que venha buscar na minha casa. Peguei tudo, coloquei no bolso e fui embora rindo da situação. Quando cheguei em casa, minha esposa perguntou por que eu estava tão animado. Inventei que tinha recebido um dinheiro atrasado do trabalho. Não contei a verdade porque sabia que ela ficaria brava. Ela sempre foi muito respeitosa com qualquer manifestação religiosa e provavelmente teria mandado eu devolver o dinheiro imediatamente. Naquela mesma noite, saímos para jantar. Usando parte do dinheiro, compramos uma pizza, refrigerante e algumas coisas para casa. Eu ainda brincava dizendo que aquele tinha sido o dinheiro mais fácil que eu já tinha ganhado. Porém, os problemas começaram logo na manhã seguinte. Acordei atrasado porque o despertador simplesmente não tocou. Cheguei ao trabalho 40 minutos depois do horário e recebi uma advertência do meu chefe. Achei que fosse apenas ao azar. No mesmo dia, o meu carro, que nunca tinha dado defeito,
simplesmente morreu no meio da avenida e não ligou mais. O conserto custou praticamente todo o restante do dinheiro que eu havia encontrado. Ainda assim, continuei sem ligar uma coisa à outra. Afinal de contas, eu nunca fui muito supersticioso. Na manhã seguinte, fui demitido. O meu mundo simplesmente caiu. A empresa alegou que estava passando por corte de gastos, mas eu era um dos funcionários mais antigos do setor. Aquilo simplesmente não fazia nenhum sentido. Pouco depois, minha esposa sofreu uma queda dentro de casa e precisou ficar afastada do trabalho durante quase um mês. Logo em seguida, fomos assaltados na porta de casa. Levaram celulares, documentos e quase todos os pertences que tínhamos em mãos. Parecia que tudo estava dando errado. As contas começaram a atrasar, discussões por motivos pequenos se tornaram constantes, a paz que existia dentro de casa simplesmente desapareceu. Mas o pior ainda estava por vir. Comecei a ter sonhos estranhos, sempre os mesmos. Eu caminhava por uma estrada de terra durante a noite, até chegar a uma mesma encruzilhada onde eu havia encontrado dinheiro. Lá existia uma figura parada. Eu nunca sabia quem era. Era apenas uma silhueta escura. Quando eu tentava voltar, percebia que não conseguia mover as pernas. Então, aquela figura dizia apenas uma frase: "Você levou o que não era seu." Eu acordava completamente suado e com o coração disparado. Esses sonhos passaram a acontecer praticamente todas as noites. Depois começaram as coisas dentro de casa. Minha esposa dizia ouvir passos no corredor durante a madrugada. Portas apareciam abertas. Algumas luzes da casa acendiam sozinhas. Uma noite, fomos acordados por um estrondo. Corremos até a sala e encontramos um quadro que estava pendurado na parede, havia anos caído no chão. Nenhum prego havia sido desprendido do furo e nenhuma parede estava danificada. Era como se alguém simplesmente tivesse arrancado o quadro do lugar. Mesmo assim, eu continuava tentando encontrar explicações. Até que aconteceu o episódio que destruiu qualquer resistência que eu tinha contra o mundo sobrenatural. Eu estava voltando do mercado de moto quando um cachorro atravessou a rua. Tentei desviar e perdi o controle. Caí com força no asfalto. Foi por pouco que um caminhão que vinha atrás não passou por cima de mim. Os médicos disseram que eu tive sorte de sair com apenas algumas fraturas e muitos hematomas. Enquanto eu estava internado, uma senhora que dividia o quarto comigo e com outros pacientes, e que já havia escutado eu conversando com minha esposa sobre os últimos acontecimentos da nossa vida, olhou para mim e perguntou do nada: "Meu filho, você mexeu com alguma feitiçaria?" Meu coração gelou. Perguntei por que ela estava dizendo aquilo. Ela apenas respondeu: "Tem coisa que não pertence a gente e que quando a gente tira, leva junto o problema." Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quando tive alta, contei toda a verdade para minha esposa. Ela ficou em silêncio e depois disse que conhecia uma senhora que frequentava um terreiro de Umbanda e perguntou se eu aceitava ir até ela. Pela primeira vez na vida, eu respondi que sim. Na semana seguinte, fomos ao tal terreiro. Eu nunca tinha entrado em um lugar assim. Fui recebido com muito respeito, ninguém me julgou, ninguém levantou a voz comigo. Depois de algum tempo, um dos dirigentes pediu para conversar comigo em particular. Antes mesmo de eu contar a história inteira, ele perguntou: "Você encontrou dinheiro em uma encruzilhada, não foi?" Então eu disse que sim e contei tudo o que fiz.
desde o deboche até a mentira que contei para minha esposa. Ele ouviu atentamente e depois falou algo que eu nunca esqueci. O problema não foi apenas pegar o dinheiro, foi a falta de respeito. Independentemente da religião, aquilo era uma entrega espiritual, não era seu. Quando você levou, assumiu para si uma energia que não compreendia. Naquela noite participei de um trabalho espiritual. Fizeram orações, passes e orientações para que eu reconhecesse meu erro e pedisse perdão pelo desrespeito que havia cometido. Saí dali sentindo uma paz que fazia meses que eu não experimentava. Não aconteceu um milagre de um dia para o outro, mas a minha vida não mudou instantaneamente. Mas aos poucos as coisas começaram a melhorar. Os pesadelos desapareceram, as brigas em casa diminuíram, consegui um novo emprego, até melhor do que o anterior. Minha esposa voltou a sorrir. E principalmente, nunca mais sentimos aquela sensação pesada dentro de casa. Até hoje, ainda continuo sem entender muitos assuntos ligados à espiritualidade, mas aprendi uma lição que carrego comigo até hoje. Você não precisa acreditar na fé dos outros, mas precisa respeitá-la. Bacana, né, gente? Muita gente não acredita no mundo espiritual e tudo bem, mas uma coisa que elas têm que fazer, né, é respeitar, né? Uma coisa é não acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar no mundo espiritual, mas respeitar é algo completamente diferente, né? Todo mundo tem que respeitar a religião dos outros, a fé dos outros e principalmente, né, o mundo sobrenatural, porque a gente não sabe com o que a gente está mexendo. Relato número 2. Meu nome é Ana Amélia. Durante muitos anos evitei me lembrar dessa história. Sempre tive medo da reação das pessoas ao ouvirem ela. Algumas poderiam dizer que eu estava sonhando, outras que era apenas imaginação de uma adolescente impressionável. Eu mesma tentei acreditar nisso por muito tempo, mas existe um detalhe que eu nunca consegui explicar. Eu estava completamente acordada quando tudo aconteceu. Até hoje, mais de 20 anos depois, aquela cena continua tão viva na minha memória quanto na noite em que a presenciei. Eu tinha 17 anos e morava com os meus pais em um apartamento no 9º andar de um prédio antigo. O apartamento era simples, mas muito confortável. Meu quarto ficava na parte de frente do prédio e tinha uma janela enorme, daquelas que iam quase do chão ao teto. Durante o dia, a vista era linda, porque dali era possível enxergar boa parte da cidade. Só havia um detalhe que sempre incomodava quem visitava a nossa casa pela primeira vez. Exatamente em frente ao prédio existia um cemitério antigo. Ele ocupava praticamente um quarteirão inteiro. Era cercado por um muro baixo e tinha dezenas de árvores antigas espalhadas entre os túmulos. Durante o dia, eu nunca tive medo daquele lugar. Via famílias visitando os jazigos, funcionários cuidando da limpeza e tudo parecia absolutamente normal. Mas à noite, o cenário mudava completamente. As árvores formavam sombras estranhas, a iluminação era muito fraca e os túmulos desapareciam na escuridão, restando apenas alguns contornos iluminados pelos postes da rua. Mesmo assim, eu nunca fui uma pessoa medrosa. Meus pais até brincavam dizendo que eu era a única da família que conseguia dormir com a janela aberta olhando para o cemitério. Naquela época, eu estudava durante o dia e trabalhava meio período. Minha rotina era cansativa, então eu costumava dormir cedo. Naquela noite, porém, o calor estava insuportável.
Não havia vento algum e eu deixei a janela completamente aberta para tentar refrescar o meu quarto. Lembro de olhar para o relógio antes de apagar a luz. Era pouco depois de 1h30 da manhã. Deitei, mas o sono simplesmente não vinha. Fiquei olhando para o teto durante alguns minutos, até resolver me levantar para beber água. Quando voltei para o quarto, parei por alguns instantes diante da janela. Era uma noite tranquila e silenciosa. Foi então que alguma coisa chamou a minha atenção no meio do cemitério. No início pensei que fosse uma lanterna de algum vigia, mas não era. Era uma luz, pequena, amarelada, parecia uma chama. Ela surgiu entre dois túmulos e começou a se mover lentamente. Eu continuei observando. A chama caminhava entre as sepulturas como se alguém estivesse carregando uma lamparina. Mas eu não conseguia enxergar pessoa nenhuma. Via apenas o fogo. Depois de alguns segundos, ele aumentou de intensidade e ficou com uma cor azulada. A chama ficou mais viva, mais brilhante e começou a deslizar muito mais rápido. Não parecia mais alguém andando. Parecia o próprio fogo correndo. Eu esfreguei os olhos, acreditando que a minha visão estivesse me enganando, mas continuava ali. A chama fazia curvas entre os túmulos sem tocar em nada. Subia pequenos degraus, descia, mudava de direção, como se conhecesse perfeitamente aquele lugar. Meu coração começou a acelerar. Pensei em chamar os meus pais, mas alguma coisa me fez continuar olhando. Foi quando aconteceu. A chama simplesmente parou no centro do cemitério, ficou imóvel por alguns segundos, então aumentou de tamanho de uma só vez. Era como se a fogueira inteira tivesse surgido do chão. Na mesma hora, ouvi um grito. Até hoje não consigo descrever aquele som. Não parecia um grito humano, também não parecia um grito de um animal. Era um som longo e doloroso, cheio de sofrimento. Um grito que parecia atravessar o silêncio da noite e entrar direto em mim. Meu corpo inteiro congelou. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Eu tentei sair da janela, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. O grito continuou por alguns segundos. Depois cessou de repente. E no mesmo instante, a chama desapareceu. Assim, como se nunca tivesse existido. O cemitério voltou a ficar completamente escuro e silencioso. Eu consegui correr até o quarto dos meus pais, entrei chorando e quase sem conseguir falar. Meu pai levantou assustado e eu contei o que tinha visto. Ele foi imediatamente até a janela do meu quarto, olhou durante alguns minutos, mas não via absolutamente nada. No dia seguinte, contei a história para uma vizinha idosa que morava no mesmo prédio havia décadas. Quando eu terminei, ela me disse que se eu tinha visto uma luz andando entre os túmulos. Respondi que sim, era justamente isso. Ela fez o sinal da cruz e depois me disse baixinho: "Você não é a primeira pessoa que vê." Perguntei o que era. Ela respondeu que, muitos anos antes, moradores antigos comentavam sobre um fogo que aparecia de vez em quando durante a madrugada. Alguns diziam que era a alma de alguém que não encontrava descanso. Outros acreditavam que era apenas um fenômeno da natureza chamado fogo fato. Mas todos mencionavam a mesma coisa: o grito. Segundo ela, quem ouvia aquele grito jamais esquecia. Passei a fechar a janela todas as noites, mesmo nos dias quentes. Durante meses, tive dificuldade para dormir. Sempre que acordava de madrugada, evitava olhar para o cemitério. Tinha medo de encontrar aquela luz novamente. Os anos passaram. Meus pais venderam um apartamento, eu me casei, mudei de cidade, construí minha vida. Mesmo assim, aquela lembrança nunca saiu da minha cabeça.
Há alguns anos, precisei voltar ao bairro para resolver um assunto. Passei em frente ao antigo prédio e ele continuava exatamente igual. Olhei para o lado da rua, o cemitério também permanecia praticamente o mesmo. Fiquei alguns minutos parada dentro do carro, sem saber exatamente o porquê. Então, olhei pela janela que um dia foi o meu quarto e naquele instante senti um arrepio, porque percebi uma coisa. Se alguém estivesse parado naquela janela naquela noite, teria exatamente a mesma visão que eu tive. Eu pensei em entrar no prédio e conversar com os moradores, perguntar se alguém já havia visto algo parecido. Mas desisti. Talvez eu preferisse nunca saber, porque até hoje ninguém conseguiu me explicar o que era aquela chama caminhando entre os túmulos. E principalmente, de quem era aquele grito que ecoou no meio dos jazigos do cemitério e desapareceu junto com o fogo, como se a própria noite tivesse decidido esconder um segredo que jamais deveria ser descoberto.